E aí, meu nome é Amadeus Ferro e sou aluno do terceiro período do curso de Ciência da Computação do IF Goiano Morrinhos. E esse vídeo faz parte de uma atividade avaliativa da matéria de Estrutura de Dados 1, ministrada pelo professor Dr. Fernando Matos. Ele é destinado para mostrar a minha implementação recursiva da Torre de Hanoi. Mas agora, o que é a Torre de Hanoi? Bem, ela chegou no Ocidente pelo matemático francês Édouard Lucas em 1883, e ele diz ter se inspirado em uma antiga lenda indiana, onde Brahma, uma divindade hindu, criou uma torre dessas com 64 discos dourados no início dos tempos, e colocou ela dentro de um templo sagrado, onde os monges receberam a tarefa de mover os discos de acordo com a regra da Torre de Hanoi. E quando essa tarefa fosse completada, o universo chegaria ao fim. Mas não precisa entrar em pânico, porque se os monges pudessem mover um disco por segundo, levaria 585 bilhões de anos. Mais que 40 vezes a idade atual do universo. Agora, sobre quais são as regras de funcionamento da torre, eu acho que a melhor explicação é a do professor Daniel Nunes. Ele explica de uma forma bem fácil de entender. O jogo começa com todos os discos no pino da esquerda, no final todos estarão na direita. Só que para isso acontecer, o disco maior precisa ser o primeiro a chegar no último pino, sendo que ele começa no pino da esquerda, e para ele se movimentar de lá para cá, todos os discos de cima dele precisam estar fora do caminho. Portanto, eles têm que estar na estaca do centro. Só assim você consegue levar o último disco para a última estaca. Então, para achar a solução com 10 discos, a gente precisa mover primeiro 9 discos para a estaca do meio, passar o 10º disco para a estaca final e depois mover os 9 discos para a estaca final. E sobre a explicação da menor quantidade de movimentos, eu ainda acho a explicação do Daniel Nunes a melhor. Então, se tivermos n discos e Tn for o número de movimentos da solução ótima com n discos, o que acabamos de ver é que Tn é igual a Tn-1, por causa do primeiro movimento de levar n-1 discos para a estaca do meio, mais 1, que é o movimento do disco maior para a estaca final, mais Tn-1, que é o número de movimentos para levar os n-1 discos do meio também para o final. E fazendo algumas simplificações, trocas de expoentes, chegamos nessa fórmula. Tn é igual a 2 elevado a n-1. E por causa dessa base 2, diversas consequências são geradas, como cada movimento da torre possui uma representação binária. E no seu esquema de resolução usando grafos, ela desenvolve um sistema fractal. Ou mais precisamente, o triângulo de Sierpinski, com um número bem maior de discos. Mas se eu fosse explicar cada coisinha de uma forma mais detalhada, esse vídeo teria mais de 1 hora, então vamos para a implementação. O meu código é feito em C++, e primeiro eu incluo as bibliotecas. IOStream para mostrar caracteres ASCII no terminal, a biblioteca Chrono para mostrar o tempo de execução de cada chamada da função, e a biblioteca Locale para poder printar caracteres que não são ASCII no terminal, como C-cedilha ou til, por exemplo. Eu declaro a variável times para mostrar a quantidade de movimentos, e em seguida a função principal. Ela usa alguns parâmetros como a quantidade de discos e outros 3 que representam a haste, mas esses 3 na verdade eles nem são tão necessários, mas eu fiz para deixar o código mais coerente. Primeiro ele vê se tem um disco apenas e adiciona um movimento só e termina a função. E se for maior que 1, ele chama a função novamente, só que com um disco a menos, incrementa a variável movimento e chama recursivamente de novo. E para quem não sabe o que é uma função recursiva, é uma função definida em termos de si própria, ou seja, uma função que chama a si mesma. E depois eu declaro outra função. Ela é bem simples, ela utiliza a biblioteca Chrono para calcular esse tempo de execução. Ela simplesmente pega o tempo atual, chama a função Torre de Hanoi, pega o tempo atual de novo e faz a subtração. Depois eu faço algumas conversões para mostrar o tempo em milissegundos, segundos, horas e etc. Mas no final isso nem é tão necessário. Depois eu mostro a quantidade de movimentos no terminal. E nesse aglomerado de if, eu mostro o tempo que demorou para executar a função, em sua respectiva notação. Depois na função principal eu defino a localidade como Brasil, para printar os caracteres que tem no idioma português. E faço a chamada das funções, com a quantidade de discos que o professor exigiu.
Agora vamos ver o vídeo do teste que fiz na minha máquina, que eu tive que dar um corte, senão o vídeo teria mais de 4 horas, infelizmente. E caso queira, o código está disponível no GitHub, é só acessar o link na tela. E é isso. Essas são as minhas redes sociais e espero que tenham gostado. Até mais!